Podemos encarar a classificação de um argumento de muito forte a muito fraco como uma aposta. Afinal, qual é a probabilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa? Observe o raciocínio. Apresentamos nessa folha 3 argumentos. O primeiro nos diz o seguinte: a grande maioria dos brasileiros com 35 anos sobreviverá aos próximos 3 anos. Zé tem 35 anos, logo, Zé sobreviverá aos próximos 3 anos. Esse é um argumento com certeza forte, porque é um fato de que, tendo tais premissas, na maioria das circunstâncias, teremos essa conclusão. Portanto, Zé está tranquilo, tem boa chance de sobreviver aos próximos 3 anos. O segundo argumento nos diz o seguinte: a grande maioria das pessoas com câncer pulmonar avançado não sobreviverá aos próximos 3 anos. Zé tem um caso avançado de câncer pulmonar. Logo, Zé não sobreviverá aos próximos 3 anos. Novamente, um argumento forte, porque dadas as tais premissas, temos grande chance de que a conclusão ocorra. Ou seja, nesses 2 casos, dadas as premissas, é uma boa aposta nos convencer sobre as conclusões. Nesse caso, a conclusão nos diz que Zé sobreviverá, e aqui nos diz que não sobreviverá. Mas as coisas não são tão simples. Observe esse argumento agora. A grande maioria dos brasileiros com 35 anos sobreviverá aos próximos 3 anos. Zé tem 35 anos. A grande maioria das pessoas com câncer pulmonar avançado não sobreviverá aos próximos 3 anos. Zé tem um caso avançado de câncer pulmonar. Logo, Zé sobreviverá aos próximos 3 anos. Dadas tais premissas, essa talvez não seja uma boa aposta. Ou é uma boa aposta? Porque Zé tem 35 anos, mas ele tem um caso de câncer pulmonar. É claro que pode ser difícil essa tarefa de classificar argumentos, essa aposta. Mas dizer que é impossível é cometer uma falácia. É falacioso do ponto de vista da argumentação. Como assim? Olha, temos nesse caso a falácia da fronteira imprecisa. Por quê? Olha, sempre sabemos claramente como é estar perto de uma luz, de um argumento forte, e também sabemos precisamente como é, quando é que estamos no escuro, quando é que temos um argumento fraco. E no meio, certamente pode ocorrer alguma imprecisão. E às vezes não saberemos exatamente se o argumento é forte ou fraco. Não saberemos como fazer a devida aposta. Veja como isso é importante. É exatamente devido a tais imprecisões, certa fronteira imprecisa, difusa, ali no meio, entre a luz de um lado e o escuro do outro, que a argumentação lógica não se reduz à lógica formal ou à matemática. Ou seja, no caso da lógica formal, da matemática, não temos
fronteiras imprecisas, necessariamente, na maioria das vezes, claro. Mas, mesmo tendo que a argumentação utiliza de muitos recursos da lógica formal e da matemática, ela não se reduz a essas áreas do conhecimento. A argumentação lógica não corresponde a uma lógica formal, exatamente devido a essa fronteira imprecisa. Na argumentação lógica, precisamos, digamos, de um algo a mais, de lidar com imprecisões, com afirmações vagas, imprecisas. Veja agora mais um exemplo. Apresentamos nessa folha 3 argumentos. Observe o primeiro. O primeiro nos diz o seguinte: seu Tanaka é japonês. Logo, seu Tanaka é educado. É claro que esse é um argumento fraco. Não é simplesmente pelo fato de uma pessoa ser japonesa que podemos necessariamente concluir que ela é educada. Diríamos que esse argumento é, num certo sentido, um argumento preconceituoso. Nesse sentido, temos um preconceito a respeito dos japoneses e, a partir de tal preconceito, nós concluímos que japoneses são educados. Observe que esse é, felizmente, um argumento, digamos, no sentido positivo, diz algo bom a respeito dos japoneses. Mas, é claro, nem todo preconceito segue esse modelo. Em geral, preconceitos lidam com atribuições pejorativas, nem sempre coisas tão boas. E, no geral, argumentos que se fundamentam em preconceitos são fracos. Por quê? Olha, observe que pessoas propensas ao preconceito contra minorias raciais, religiosas ou nacionais efetuam comumente amplas generalizações, abrangendo todos os elementos de uma classe, com base no que puderam observar em poucos casos. E é exatamente isso que está ocorrendo aqui. Uma generalização a partir de poucos exemplos. Veja o segundo exemplo, no qual tal fato fica um pouco mais claro. Seu Tanaka é japonês. Os japoneses que conheço são educados. Logo, seu Tanaka é educado. A generalização, a conclusão se fundamenta no fato de que os japoneses que conheço são educados. Olha, mas posso conhecer muito poucos japoneses. Veja o terceiro argumento. Seu Tanaka é japonês. Os japoneses que conheço são educados. Para mim, conhecer alguém significa certificar traços superficiais que percebo sobre a pessoa. Logo, seu Tanaka é educado. Nesse argumento, incluímos aqui uma definição do que significa conhecer. Mas, mesmo com essa definição, que não é uma premissa, o argumento continua fraco, porque temos aqui algo vago, o que significa conhecer, e além disso, a quantidade de japoneses que conheço, conforme esse conceito vago, ainda são poucos em relação ao universo de todos os japoneses. E, dessas premissas, esse argumento conclui que seu Tanaka é educado. Por isso, a possibilidade de termos premissas verdadeiras e conclusão falsa é muito grande. Portanto, o argumento é fraco. Portanto, certamente, devemos ter muito cuidado com os preconceitos. Cuidado!
Apresentamos nesta folha dois argumentos muito similares. Veja o primeiro. Zé afirma que trabalhou no circo. Ele conhece muito bem a gíria que se usa no circo e já o vi fazendo malabarismos. E quando o circo esteve aqui, todas as pessoas do circo o conheciam. Logo, o Zé realmente trabalhou no circo. O segundo argumento. Zé afirma que trabalhou no circo. Ele conhece muito bem a gíria que se usa no circo e já o vi fazendo malabarismos. E quando o circo esteve aqui, todas as pessoas do circo o conheciam. Logo, talvez o Zé já tenha trabalhado no circo. A única diferença entre esses dois argumentos é o aparecimento de tais palavras na conclusão. As premissas são as mesmas. Mas será que, dadas tais diferenças, dadas tais palavras, os argumentos do ponto de vista das suas semânticas são diferentes? Dizer que realmente ou talvez muda alguma coisa em relação aos argumentos? Observe que as premissas são as mesmas. Ou seja, a partir de premissas, estamos querendo nos convencer de que Zé trabalhou no circo. Aqui, nesse caso, enfatizamos tal fato, colocando realmente. E aqui fica uma certa dúvida. Talvez. Será que há diferença entre tais argumentos? Será que, do fato de que quando coloco realmente ou quando coloco talvez, muda aquilo que podemos concluir a partir das premissas? Observando bem, a gente percebe que, dada que as premissas são as mesmas, o que se pode concluir delas serão as mesmas coisas, nos dois casos. Então, dizer que realmente ele trabalhou no circo, ou que talvez ele tenha trabalhado no circo, do ponto de vista da argumentação, se tais argumentos são fortes, continuarão fortes. Ou, se são fracos, continuarão fracos, independente de se escrever aqui realmente ou talvez. Isso ocorre pelo seguinte: não é porque eu quero que o Zé tenha trabalhado no circo, não é porque eu digo que realmente ele tenha trabalhado no circo, que isso tenha ocorrido. Ou, não é pelo fato de que eu digo que talvez ele tenha trabalhado no circo, que isso tenha ocorrido. O fato de Zé ter trabalhado ou não no circo depende de um contexto que não é a minha opinião. E realmente, e talvez, são elementos deduzidos da minha opinião pessoal e não das premissas. Não é porque quero que algo seja de certo jeito que isso ocorre. Não é porque quero que um argumento seja, por exemplo, válido ou bom, que será. Na verdade, eu diria o seguinte, que o mundo não está nem aí para nós. Isso me lembra aquele jogador de futebol que certa vez disse o seguinte: comigo ou semigo, tudo continua do mesmo jeito. Não fazemos diferença no mundo. Isso ocorre com os argumentos. Preste atenção. Não é porque eu quero que um argumento seja de certo tipo que ele será. E, por falar em argumentos válidos ou fortes, em relação a tais argumentos, podemos falar um pouco mais. Veja, a validade ou força de um argumento não depende de nós. É fato objetivo. Além disso, a validade ou força de um argumento
não dependem do fato de as premissas serem ou não verdadeiras. Por quê? Olha, podemos ter argumento válido com premissa verdadeira ou falsa. Isso nós já analisamos anteriormente. A validade ou força é algo que considera apenas a consequencialidade. Olha, causa e efeito. Além disso, a validade ou força de um argumento não dependem do nosso conhecimento relativo à verdade ou falsidade das premissas. De novo, tais conceitos consideram a consequencialidade, não considera a qualidade das premissas. Por fim, tais conceitos só dependem da relação entre premissas e a conclusão, dependem da consequencialidade. Temos, a partir desses exemplos, algumas conclusões interessantes. No dia a dia, estamos frequentemente à procura de argumentos válidos, fortes, bons. Ou seja, estamos à procura de argumentos que nos convencem sobre conclusões a partir de premissas. E pensando nisso, devemos estar atento ao seguinte: preste atenção. Deve haver boas razões para aceitar as premissas do argumento. Deve haver circunstâncias nas quais tais premissas são verdadeiras. E mais ainda, essas premissas devem ser mais plausíveis que a conclusão. E, além disso, as premissas devem nos convencer a respeito da conclusão.